Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira. Vamos abrir os nossos ouvidos para acolhermos a palavra de Deus no meio de nós nesse dia de hoje, que é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu falei no meu vídeo antes de ontem, o capítulo 10 de São Mateus constitui o sermão da missão que Jesus confia à sua igreja e que continuará no 11 e 12, aprofundando o sentido da missão. Então, nesse texto, Jesus continua o sermão da missão, mas agora preparando os seus discípulos para o quê? As dificuldades, para os problemas que encontrarão ao desenrolar essa missão. Por isso Jesus pede, sede simples como a pomba, espertos como a serpente, ou seja, que a gente tenha sabedoria para realizar a missão, mantendo a humildade. Por quê? Estamos sendo enviados como ovelha no meio de lobos, ou seja, como na simplicidade dos enviados de Deus para o meio de lobos, ou seja, o meio de pessoas que podem querer nos devorar, pessoas que, para querer manter a sua estrutura de poder, para poder manter a forma de estar se enriquecendo ilegalmente. Bom, nesse meio que somos enviados. Então, Jesus está sendo claro conosco. Temos que nos preparar, porque não será um mar de rosas. Somos os enviados de Deus para sermos os construtores do reino da vida, com o poder que Jesus nos dá de zelar pela vida, de libertar e curar as pessoas, mas uma sociedade marcada pela ganância, corrupção, injustiça, violência, aonde tudo aquilo que denuncia os esquemas dos injustos, dos corruptos, eles vão querer prejudicar aquelas pessoas. Então Jesus nos prepara, mas nos ensina o que fazer. Que confiemos nele. No primeiro momento, que a gente saiba que se isso acontecer, estamos no caminho certo. Não é para desistir por causa das dificuldades que surgem. E no segundo momento, para que confiemos nele. Não serei vós que vos falareis, mas o Espírito do Pai que em vós falará. Esse é o versículo 20. E no versículo 19. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que ou como falar. Jesus nos pede, irmãos e irmãs, para a gente confiar nele, porque o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja de Pentecostes está em nós. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai nos falar.
Não temos por que temer. Precisamos aprender a ter essa confiança plena como Jesus teve no Pai até o fim, quando ele passou pelas incompreensões e pela perseguição. Depois Jesus apresenta a realidade que vão surgir dentro da própria família, em função daqueles que abraçam o Evangelho, a Boa Nova e se dedicam ao reino. Nada disto deve ser motivo para desanimarmos. Como diz Jesus, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 22. Esta é a certeza que tem que mover-nos na nossa missão. A perseverança até o fim nos leva à salvação, nos leva à ressurreição, nos leva à vida eterna. Não foi o que aconteceu com Jesus? Então Jesus prepara a sua igreja para uma realidade similar à que vai acontecer com ele, e hoje nós sabemos que aconteceu. Então, a nossa meta, a salvação, a vida eterna, tem que ser aquilo, né, tem que ser o meio que nos faz chegar lá, ou seja, não podemos perder a nossa meta, sabemos o caminho que nos leva até lá. Então, o nosso olhar tem que ser para a realidade final, a ressurreição, a vida eterna, a comunhão plena com Deus. Essa certeza que vai mover o nosso caminhar hoje quanto igreja, sem nos deixar desviar do caminho de Jesus e principalmente cair no desânimo por causa das dificuldades que surgem. Jesus depois continua dizendo, né? Quando vos perseguirem, fugi para outra cidade. Olha a questão da esperteza, da sabedoria, né? Mas, acima de tudo, que nós façamos de cada uma dessas oportunidades um momento para testemunhar o Evangelho, darmos testemunhos de Deus. Jesus nos diz, irmãos e irmãs, que cada oportunidade de conflito, ele diz ali no versículo 18, cada oportunidade cada situação que surge de conflito, de perseguição, de sermos levados para as autoridades, de incompreensão, resistência, seja o que for, é oportunidade para darmos testemunho da fé que temos. Testemunho da nossa fé no Deus da vida, que vai ser concretizada e, portanto, testemunhada no nosso agir, na nossa conversão, no nosso fazer. Por isso, façamos os desafios momentos de testemunho, irmãos e irmãs. Não é para desanimar ou se abalar, mas é para fortalecer a fé e continuar confiando no poder de Deus, porque o Espírito está em nós, ele vai falar em nós, ele vai agir em nós. Então, se a gente olha para a história da igreja, né, no início, nos seus primórdios principalmente, a gente vê que quando os discípulos ou os apóstolos ou pessoas fugiam por causa das perseguições para outros lugares, quando chegavam nesses outros lugares onde eles iam anunciando, semana o evangelho, e assim a igreja foi se espalhando pelos 4 cantos do mundo. Alguns foram martirizados, deram testemunho da fé com a própria vida, mas perseveraram até o fim. E como nós hoje estamos fazendo? No mundo em que a gente vive, em que tudo está tão relativizado, a fé também é relativa, se tem tudo bem, se não tem também tudo bem, ou se eu estou seguindo, né, um caminho X, ou se eu estou Y, tanto faz aquilo lá. Como nós estamos testemunhando a nossa fé nesse meio que tudo é relativizado. Como você testemunha, como você está fazendo dessa oportunidade, né? Como você está fazendo dessa situação uma oportunidade para anunciar o Evangelho da vida. Como você está fazendo com que a nossa igreja seja aquela que realmente continua a missão de Jesus hoje. Realizando os sinais de Jesus hoje. Como você está colaborando para isso, porque você também é a igreja. Então, no conjunto do sermão da missão, irmãos e irmãs, hoje Jesus nos prepara. Não nos iludemos que as coisas serão fáceis. Não, não serão. Mas também não é para desanimar, porque Deus está conosco. Faça de tudo isso a oportunidade para testemunhar a boa nova do Evangelho. Peçamos a Deus essa graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nosso Deus, através dessa bênção, revigore o ardor missionário em você, na sua vida cristã, e também te dê a graça da perseverança para ter a coragem de testemunhar a sua fé para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa sexta-feira, fique com Deus.